E olha que legal, pessoal. Aqui a gente está tendo uma imagem da mágica. Magos, na verdade, é mágica. O que ele faz? Aqui a gente tem um mapa com 3 radares que estão associados a essa área. Essa área é subdividida em zonas. Isso é legal saber, porque o único sensor ele pode ser dividido em inúmeras zonas. Eu não tenho limite de zona. E quando um alvo se movimenta, quando aquele pontinho branco se movimenta na área, de dia, de noite, chovendo, neblina, não importa, o sistema, com precisão de 1 metro, vai poder diagnosticar isso, mostrar no mapa e comandar as câmeras, comandar a Speeddome para que ela faça o que a gente chama de Absolute Move. Olha que legal. Eu não estou falando em preset, que a gente está tão acostumado. Tá? O operador não vai investir tempo fazendo preset de câmera. Eu não preciso de preset. Por quê? Porque eu vou fazer um comando automatizado. É como se o operador tivesse na mesa lá da Digiforte, comandando e seguindo o alvo. Só que eu vou fazer isso de forma automatizada e consigo enxergar não um alvo de cada vez. Eu consigo enxergar 100 alvos simultâneos na minha tela. Olha que legal. A gente consegue fazer uma proteção de uma área enorme e dentro dessa área enorme subdividir, categorizar por cada zona, por cada nível hierárquico que eu tenho ali, né, da minha área mais crítica, da minha missão crítica ou da minha área perimetral um pouco mais distante, comandar a Speed como se fosse um operador e gerar uma string de alarme para que o VMS traga isso como um alarme individualizado. E aí o Digiforte vai pegar e vai explodir isso como um alarme para que ele seja tratado com todas aquelas listas que a gente tem, seja disparo de e-mail, SMS, mudança de mosaico, abertura de pop-up, um controle de I/O para que eu possa gerar algum comando. Por exemplo, acionar um refletor. Né? Então a gente tem essa condição. Você imagina, pessoal, olha o que a gente está falando. A gente está expandindo. Presta atenção nesse momento que é super importante. A gente está expandindo o primeiro anel de segurança. A gente não está mais trabalhando com aquele conceito linear, com aquela história de só detectar a partir do momento que a pessoa efetivamente invadiu a minha linha limítrofe do perímetro. A gente está colocando um sensor IP, enxergando de dia, de noite, chovendo, com neblina, em quaisquer condições de luz e clima, que vai ampliar esse leque. E aí, quando o alvo está lá a 200 metros de distância do meu perímetro, eu já estou seguindo ele, com um nível de prioridade. E aí, se ele chegar... Oi, Ren. E o que acontece à noite? O que acontece à noite? O que a gente está acostumado hoje que acontece à noite? Com câmera comum? Com câmera normal de proteção de perímetro, né? A gente já falou. Áreas controladas, elas são mais simples, né? Quando a gente fala em perímetro, pessoal, a gente está falando dos desafios que a gente citou lá atrás. E o interessante é que a imagem ela continua sendo super importante, né? Eu sou um adepto, um fã das câmeras de proteção, mas aqui a gente está dando para a câmera a função de verificar o que está acontecendo, de uma constatação de algo que foi diagnosticado por um sensor nativo. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então, o sensor detecta e a câmera atua como um apoio, fazendo a movimentação do meu alvo e dando a minha constatação visual do que está acontecendo lá na ponta. Ô, Kleber, então, posso fazer uma pergunta aqui para você? Claro. Aliás, pessoal, quem tiver pergunta, usa o chat que o Roberto adora usar aqui a interação desse momento ao vivo, né, Beto? Com certeza, com certeza. Espero que o pessoal coloque aí as perguntas no chat. Eu até esqueci de falar, né? Mas pode colocar aí no chat que nós vamos responder. Eu acho que o Kleber não vai fugir das perguntas aqui, com certeza. Missão dada é missão cumprida. Estamos aqui para responder. É isso aí. Eu vi ali que no vídeo que você acabou de passar, teve uma hora que o vídeo tinha um cachorro. O radar consegue identificar animais pequenos, né? Eu vi ali no exemplo, tinha lá pessoas,
o próprio drone ou outros objetos, mas conseguiria detectar um animal? Sim, consegue sim. E o interessante é que eu consigo fazer ajustes de sensibilidade nessas áreas e dar prioridade. E aí nós vamos falar de novidade, né? Não podia estar aqui nessa live sem a gente apresentar novidade. Isso aqui é um exemplo de um animal, uma onça, rondando o condomínio aqui no interior de São Paulo, pertinho. Não dá 100 quilômetros de distância da capital. Aqui a gente está numa distância de mais ou menos 230 metros do muro do condomínio. Olha que legal. Aqui é um lobo-guará também circulando, e o pessoal não tinha ideia, não tinha noção de que esses animais silvestres rodeavam o condomínio, né? Não como ameaças de invasão, né? Sim, Para fins de furto, enfim, mas eles sim conseguem ser diagnosticados. A gente tem uma condição legal, que é um schedule que a gente pode fazer, Roberto, de poder mudar as prioridades dessas áreas, tanto áreas de cobertura quanto as zonas de alarme. A gente consegue alternar isso com escalas de horário. Então, eu crio um schedule aí para poder ter um comportamento de dia de semana que pode ser diferente, entenda que pode ser diferente no final de semana, que pode ser diferente de dia ser de um jeito e de noite de outro, e eu consigo assim priorizar e adequar a minha operação para as necessidades específicas daquele site que a gente está protegendo. Isso é super importante, é uma função bem bacana do sistema. Ok. Não, pode concluir. E aí, quando a gente fala que detecta um animal, você fala, putz, Kleber, mas eu não queria que a minha central de operação, meu centro de operação e controle, meu centro de controle operacional, minha sala de monitoramento, fique gastando energia observando alvos que não sejam humanos, que é o nesta condição, por exemplo, desse perímetro dessa indústria, é o meu alvo declarado, né? É o que eu quero que gere um alarme efetivo. E aí a gente traz uma segunda camada, que é super bacana, que é a integração do radar com o recurso da câmera, com o deep learning da câmera, fazendo a classificação e voltando essa informação para dentro do meu mapa, do radar, identificando aqui, como a gente está vendo nesse vídeo, se é um humano ou se é um animal, ou um alvo não classificado ainda, ele passa a ser classificado, isso tudo com imagens em movimento, tá? Imagens dinâmicas, não é uma imagem estática que a gente tem o padrão, né, de tamanho de objeto próximo, distante. Aqui a gente está falando que o sistema está dando zoom, está movimentando para a esquerda, está movimentando para a direita e está fazendo essa classificação de forma automatizada e só me gerando alarme a partir de alvos que eu quiser declarar como alvos válidos. Então isso é super importante aí para entrar como uma segunda camada. Pessoal, presta atenção, segunda camada, tá? Eu não é que todos os projetos eu preciso ter o MES aí, tá? Que é o MES com inteligência artificial integrada, jogando essa informação do alarme lá pro VMS. Então não é que eu preciso ter, mas eu posso ter. Então projetos que requerem esse nível de classificação, eu tenho como colocar. E aí nós temos um parceiro, também um parceiro em comum, pessoal da SDC, que tem lá os seus servidores homologados com a Digiforte. Também tem um appliance da Magos, tá? Autorizado por Israel, para poder fazer esse processamento de alto nível, com alta demanda, e aí cada appliance consegue atender até 10 câmeras integradas aos radares da Magos e jogando essa informação lá para o Digiforte. Olha, começamos bem a live, viu, Kleber e Ren?